de Jó, ele foi escrito por Eliú, um dos amigos de Jó. Mas isso para nós é algo secundário. Independente de quem foi o autor, de quem escreveu o livro de Jó, isso não tem tanta relevância para nós. A relevância que tem o livro de Jó para nós é as características que Jó tinha e o exemplo de fé que ele tinha. Isso que serve de inspiração para nós. E o texto começa dizendo que havia um homem na terra de Uz, cujo nome dele era Jó. Quando a Bíblia diz que havia um homem ali na terra de Uz e que o seu nome era Jó, quando a Bíblia diz que havia um homem ali, o escritor ele não quer simplesmente trazer uma informação para nós dizendo que Jó ele era um homem. Todos nós sabemos que Jó era um homem. Todos nós sabemos que Jó era um homem, alguém do sexo masculino. E isso não é novidade para nenhum de nós. Quando o escritor diz que havia um homem ali, a palavra homem ali, o escritor está querendo dizer que Jó, ele era um ser humano. Ele era um ser humano igual eu e você, sujeito às mesmas tentações, sujeito às mesmas dificuldades que nós passamos. Jó também, ele era um ser humano igual a nós. Só que ele era um ser humano que se destacava pelo fato de ele ser temente a Deus, pelo fato de ele obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz aqui no versículo número 3 que os seus bens, as suas riquezas, ele se destacava entre os outros homens e ele era o maior de todos do Oriente. De todos os homens do Oriente, ele era o mais rico. Ele era o que possuía a maior riqueza. Mas mesmo ele possuindo muitas riquezas, ele ainda continuava sendo temente a Deus. Ele continuava servindo a Deus. Independente da sua riqueza, independente daquilo que ele possuía, isso não suprimiu a sua fé. A riqueza que Jó possuía não fez com que ele se afastasse do Senhor. As riquezas que ele tinha não era para ele afastar ele do Senhor. Inclusive, ele usava os seus bens para sacrificar a Deus. As suas ovelhas, ele utilizava isso para sacrificar a Deus em favor de seus filhos. Então, nós temos aqui um exemplo de homem que era um exemplo de pai de família, um exemplo de homem que era um bom patrão para os seus funcionários, um homem que se destacava diante da sociedade. E é importante enfatizar aqui, e o que chamou muito a minha atenção quando eu estava estudando a respeito aqui, é que o escritor ele começa dizendo a respeito da fé de Jó. No versículo de número 1, ele cita as características de Jó. Que Jó ele era sincero, ele era reto, ele era temente a Deus. Ele está falando da fé de Jó. Então ele começa falando a respeito da fé de Jó. No versículo de número 2, ele fala da família de Jó. E no versículo de número 3, ele fala da fazenda de Jó. E isso chama a minha atenção pela forma que ele organiza o assunto. Ele organiza o assunto falando da fé, ele organiza o assunto falando da família, e ele organiza o assunto falando da fazenda. O que isso serve para
familiares. Nós não podemos pular essa etapa. Isso me chamou muita atenção quando eu estava apreciando esses 3 versículos. Quando ele fala da fé de Jó, depois ele fala dos filhos de Jó, e depois que ele vai falar da fazenda que Jó possuía. Infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, muitos têm priorizado as fazendas, os bens materiais, e esquecendo da família e esquecendo da fé. Mas se nós formos observar a vida de Jó, a prioridade dele é a fé, depois a família e depois a fazenda. A fazenda não sucumbiu à sua família, a fazenda não sucumbiu à sua fé. Isso é importante a gente observar. O fato de Jó ser fiel a Deus também não isentou de ele passar por dificuldade. Mesmo ele sendo fiel a Deus, esforçando para ter uma vida de santidade a Deus, ele passou por dificuldade. O fato de eu e você ser temente a Deus nunca vai nos isentar de passar por dificuldade, de passar por lutas, passar por adversidade. Mas mesmo em meio às dificuldades, as provações que nós nos depararemos no decorrer da nossa caminhada cristã, Jó, ele é um exemplo de fé. O livro de Jó, para algumas pessoas que não acreditam na Bíblia Sagrada, vai dizer que o livro de Jó é um livro fictício, que isso não aconteceu e que isso não passa apenas de uma ficção. Mas para nós que somos amantes da palavra, nós que apreciamos a palavra de Deus, nós temos esse livro como um livro inspirado, como um livro sagrado e uma história que aconteceu. Até porque cita personagens aqui, cita os amigos de Jó, cita aquilo que ele possuía. E não é apenas aqui que nós vamos nos deparar com a menção do nome de Jó. Tiago, no capítulo de número 5, versículo de número 11, Tiago menciona Jó. Ele cita o exemplo de Jó, que está lá em Tiago, capítulo de número 5, o versículo de número 11. Tiago ele faz questão de citar o nome de Jó. Aí ele vai dizer assim: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago ele faz questão de citar o nome de Jó. Se o Juninho também puder projetar aí, por favor, Ezequiel, no capítulo de número 14, o versículo de número 13, o versículo 14, o próprio Deus, ele cita o exemplo de Jó. Na verdade, quando lá em Ezequiel, no capítulo 14, o versículo de número 13, se o Júnior puder projetar na tela, Deus fala assim para Ezequiel: filho do homem. Aqui também a palavra homem está se referindo à humanidade de Ezequiel. Porque o que Deus estava querendo dizer para Ezequiel é o seguinte: Ezequiel, você é um ser humano, não fica arrogante pelo fato de você ter essas visões. Aí ele fala assim: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e a tornarei instável com sustento do pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. O versículo de número 14 de Ezequiel, Ezequiel 14, versículo 14 diz assim: ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel, aí ele cita o personagem Jó. Se esses 3 homens estivessem lá, Noé, Daniel e Jó,
tivesse lá esses 3 homens, mesmo assim ele não ia trazer justiça para aquela cidade, e ele pouparia só esses 3 homens. Observe que Jó, ele é citado por Deus não apenas aqui no livro de Jó. Deus, ele também cita para Ezequiel, e é interessante que Deus falando para Ezequiel: se numa cidade tivesse esses 3 homens, eu pouparia a alma desses 3 homens, mas o resto da nação não seria poupado. E Deus não cita nem o nome de Ezequiel. Que constrangimento para o profeta, e ele poderia até pensar: mas nem eu estou nessa lista. Então ele cita 3 homens ali, e esses 3 homens, ele faz questão de citar o nome de Jó. E quando Jó, ele era temente a Deus, ele se esforçava para fazer o que era reto aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que certo dia, os filhos de Deus, fazendo referência aos anjos, eles reuniram com Deus, e também Satanás, o acusador da nossa alma, ele também foi participar dessa reunião. E é interessante que a Bíblia diz que ele também, ou seja, ele foi de intruso, ele foi sem ser convidado, mas ele também estava ali presente. É importante enfatizar essa palavra também. Ele não foi convidado, mas ele estava ali. O diabo, a todo tempo, a todo instante, ele quer nos acusar. E Deus, ele vira para Satanás e pergunta: de onde você veio? Aí o diabo responde: de rodear e de vagar pela terra. Jó capítulo 2, versículo 2. De onde você veio? De rodear e de vagar pela terra. E você observou lá no servo Jó? Ele é um homem sincero, ele é um homem temente, ele desvia-se do mal. Aí o diabo fala assim: mas aí Jó, capítulo número 1, versículo número 9. Aí Satanás responde para Deus lá, Jó capítulo 1, versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura tem Jó a Deus debalde? O que é debalde? Em vão. Se ele te serve, é porque o Senhor dá bem para ele, é porque o Senhor dá riqueza para ele. Ele não serve o Senhor em vão. O Senhor cercou ele de bem, deu ele fazenda, deu ele bem material, e é por causa disso que ele te serve. Aí Deus dá a permissão para ele, o diabo: vai e tira tudo que ele tem. Só que a vida você não toca, porque a vida só Deus dá e só Ele pode tirar. O diabo, ele só tem 2 maneiras do diabo tocar na nossa vida: se Deus permitir, ou então se nós dermos legalidade. Se nós dermos legalidade, ele atua na nossa vida. Caso contrário, somente fica a permissão de Deus. Somente se Deus permitir, ele pode tocar na sua família. A Bíblia diz que nós precisamos sujeitar a Deus e resistir o diabo, porque ele fugirá de nós. Nós precisamos estar debaixo da palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, para que nós podemos enfrentar o mal e que o Senhor, ele vai nos dar vitória, porque a palavra de Deus nos garante isso. O diabo tentou acusar o próprio Deus, que Deus, ele era o motivo de cercar Jó de bem material, e por essa razão, por esse motivo, Jó, ele servia a Deus. Só que Jó, ele mostra para nós que é possível você ser crente, mesmo na bonança e também na dificuldade. Em momento nenhum, Jó deixou de servir a Deus. Mesmo quando ele tinha os seus bens materiais, e mesmo quando ele não tinha. Mesmo quando ele já não tinha mais os seus bens materiais,
ele continuava servindo a Deus, porque, independente da situação, ele não estava apegado ao bem material. Jó, ele é um retrato do homem que é citado em Salmos 1. Bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor e que na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, as suas folhas não secam e que dá seus frutos na estação própria. Não adianta e nem atrasa. Os frutos virão na estação própria. Jó, ele é o retrato deste homem citado no Salmo de número 1. Jó, ele é o retrato daquele homem que Jesus menciona lá em Mateus, no capítulo de número 7, versículo de número 24. Bem-aventurado aquele que ouve a minha palavra e pratica, vê a chuva, vê a tempestade, é semelhante ao homem que construiu a casa na rocha, vê tempestade, vê chuva, mas a casa continuou firme porque estava alicerçada na rocha. Este é o exemplo de Jó. Ele estava com a sua casa alicerçada na rocha e quando veio as adversidades, ele permaneceu firme, porque a sua casa espiritual estava firmada no Senhor. Ele é um exemplo de homem temente a Deus, um exemplo de ser humano temente a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 10, versículo número 13, Paulo vai dizer assim: não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado além do que possais suportar. E junto com a tentação, ele também manda o escape. Tem um escape de Deus chegando para nós aqui nessa noite. Nós não seremos provados além do que nós possamos suportar. E junto com essas provações, junto com essas tentações, Deus também traz o escape para cada um de nós. A Bíblia diz também em Tiago, capítulo número 5, versículo número 17, que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou a Deus e por 3 anos e meio não choveu em Israel, e depois ele ora novamente e a chuva cai. E é interessante que Tiago diz que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. É o mesmo exemplo de Jó, um homem de carne e osso, um homem que sentia fome, um homem que sentia frio, um homem que sentia sede, mas um homem que era temente ao Senhor, um homem que serve de exemplo para nós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, o versículo número 16, Paulo diz: ainda que exteriormente nós estamos a nos desgastar, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Por isso não aplicamos nós aquilo que se vê, porque aquilo que se vê é temporal, mas aquilo que não se vê é eterno. Jó, ele tinha consciência que aquela provação que ele estava passando era algo transitório e era algo passageiro. Jó, ele sabia, a ponto dele dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. E quem é o Redentor que Jó estava mencionando ali? Era Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Redentor. E ele se levantou sobre a terra e ele está à direita de Deus, intercedendo
Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo número 8, versículo número 18, ele diz: eu estou absolutamente convencido que as tribulações deste tempo presente não dá para comparar com a glória que há de nos ser revelada. Toda provação, toda dificuldade é passageira. Tudo que nós enfrentamos aqui nesta terra não é para sempre. As lutas são passageiras, as dificuldades são passageiras, mas o céu nos aguarda. Nós estamos aqui de passagem. Jesus Cristo falou que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Isso é um incentivo para nós. Ele estava dizendo para os seus discípulos: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se Ele venceu, Ele é o nosso exemplo. O escritor aos Hebreus, no capítulo número 12, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz assim: portanto, nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que nos está proposta. E para que nós temos que olhar? Para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É o que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz: corramos com paciência a corrida que nos está proposta, deixando o pecado, o embaraço, que tão de perto nos rodeia, e olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Se nós olharmos para as dificuldades da vida, nós ficaremos paralisados. Mas a partir do momento que nós olharmos para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, nós vamos triunfar e vamos cantar o hino da vitória, porque Ele nos prometeu que nós seríamos vitoriosos para a honra e para a glória do seu nome. A primeira coisa que nós precisamos observar na vida de Jó é a fé que ele tinha. Primeiro, ele tinha fé. Em segundo lugar, ele tinha uma família estruturada. E em terceiro lugar, ele tinha uma fazenda, ele tinha bens materiais. Mas nada disso sucumbiu à sua fé. Nada disso atrapalhou a sua caminhada. Olhando para esse texto, eu me lembro da fala de Jesus lá em Mateus 6, o versículo número 33. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Alguém fala o versículo ao contrário: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas. Não foi isso que Jesus disse. Ele não disse as demais. Ele disse todas essas coisas. E todas as coisas são essas. Tudo aquilo que ele havia dito anteriormente: comer, beber, vestir. As coisas que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Era disso que Jesus estava dizendo: buscai primeiro as coisas dos céus, o reino dos céus, e todas essas coisas, tudo aquilo que Jesus havia dito anteriormente, era comer, beber, vestir, todas essas coisas seriam acrescentadas para aqueles que buscassem primeiro o reino dos céus. Nós podemos observar aqui que Jó, a prioridade de Jó era servir a Deus. A prioridade de Jó era buscar o reino dos céus. É bem verdade que naquela época ele não conhecia esse termo. Esse termo é para nós nos dias odiernos. Naquela época não havia esse termo, buscar o reino dos céus. Mas se nós formos contextualizar isso, Jó ele buscava o reino de Deus, o reino dos céus, em primeiro lugar. A
primazia da vida de Jó era servir a Deus com integridade. Jó, ele é um exemplo de homem de fé. Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, o escritor diz a respeito dos homens que tiveram fé. Se o Juninho puder projetar por gentileza, Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É a fé que nos motiva a estar aqui nessa noite. É a fé que nos motiva a cada dia estar na presença do Senhor. Nós não caminhamos por aquilo que nós vemos. É através da fé. A fé é o firme fundamento, é a certeza. Mesmo nós não podemos ver, mas nós acreditamos no que vai acontecer. Aí o escritor, ele continua, Hebreus 11, versículo 2. Porque por ela o quê? Pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Foi através da fé. Aí ele vai citar os personagens. Ele vai citar Abraão, Abel. Ele vai falar que Abel, ele pela fé, ele ofereceu um sacrifício maior do que o de Caim, porque ele tinha uma fé extraordinária. E no decorrer dessa passagem, ele vai citar vários personagens. Ele fala de Moisés, que pela fé Moisés não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, ele fala que Raabe protegeu os espias ali na terra, quando os espias foram olhar a terra. Raabe, pela fé, protegeu aqueles espias. Então é pela fé de Jó que ele alcançou todo esse testemunho, a ponto de o próprio Deus dizer: não existe na terra um homem igual a ele. E observe que a terra é muito grande, havia muitos moradores da terra, mas ele era o único homem que se destacava. No perfil de Jó, ele era o único. E é interessante que o texto sagrado diz que ele era o único homem que possuía muita riqueza, e também ele era o único homem, o próprio Deus dizendo que ele era o único homem naquele perfil, aquele homem de exemplo, a ponto de ele dizer em um dado momento: se eu pelo menos tiver cobiçado uma mulher que não é minha, tiver olhado para uma mulher e tiver desejado essa mulher, que outro homem venha e deita para a minha mulher. Pelo fato de ele era tão temente a Deus, ele tinha convicção da sua fidelidade a Deus. Então o próprio Deus, ele testemunha a respeito de Jó. E isso deixa o diabo furioso. E é interessante que a primeira coisa que o diabo tira de Jó é os bens materiais. Pensando ele, eu tirando os bens materiais, ele vai murmurar, ele vai questionar Deus. E Jó, ele fala assim: tudo que eu tive foi Deus que me deu, e tudo que eu perdi foi Deus que tirou. E ele não dá o mérito do diabo e fala assim: foi o diabo que tirou, foi o diabo que tomou. Ele dá o mérito para Deus: foi Deus que me deu e foi Deus que tirou. Às vezes a gente come tudo picão na quina da mesa e já tem que culpar o diabo. Nós não precisamos fazer isso. É Deus que está no controle da nossa vida. É Deus que está nos guardando. Tudo acontece debaixo da permissão do Senhor. Se nós nos esforçarmos para viver debaixo da palavra do Senhor, nós seremos protegidos pela palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é ela que nos garante a vitória. Foi através da fé que ele alcançou este testemunho. Foi através da sua fé que hoje nós estamos aqui apreciando a história
Deus. E é interessante que, em dado momento, Jó me fala assim: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. Ou seja, isso concorda com o que Paulo diz em Romanos 10:17, que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí Jó vai dizer: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. Isso concorda com o que Paulo diz, que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jó, em algum momento, ele ouviu falar de Deus e isso gerou fé na vida de Jó. O Abacuque, no capítulo 3, versículo 2, ele diz: ouvi a palavra de Deus e temi, a vida ao Senhor a tua obra, no meio dos anos a notifique, e na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. É interessante o que o Jó diz: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu conheço a Deus. Deixa eu aplicar isso aqui. Os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia é para que nós possamos conhecer Deus mais de perto. Deus ele não vai nos provar à toa. Ele nos prova para que nós possamos conhecer e ter mais intimidade com Ele e que nós possamos replicar o que Jó falou. Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu sinto a presença dEle, eu sinto que Ele está próximo de mim e Ele está cuidando de mim. É interessante que Jó ele começa a sua história oferecendo sacrifício a Deus em favor da sua família. Isso é importante a gente enfatizar aqui. O sacrifício a Deus. É bem verdade que nos dias em que nós estamos vivendo, nós não temos mais essa modalidade de matar boi, oferecer ovelhas ao Senhor, mas o fato de nós estarmos aqui nessa noite, esforçar para obedecer a palavra de Deus, também é um sacrifício a Deus. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, ele diz: não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não adapte ao sistema mundano. Aí ele diz: o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele fala o culto racional, e ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3, por favor. Porque pela graça que me é dada, digo que cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele vai dizer no sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o culto racional. Quando nós esforçamos para fazer isso, também é um sacrifício a Deus. É bem verdade que nós não vamos cultuar a Deus no mesmo formato que Jó, até porque ele viveu no período patriarcal, e se você tiver a oportunidade de ler a Bíblia de forma cronológica, você vai perceber o livro de Jó, ele também está presente lá no Gênesis. Entre um capítulo e outro de Gênesis, você vai encontrar menção do livro de Jó. Até porque a Bíblia não foi escrita em capítulos. Depois, com o passar do tempo, aproximadamente uns 500 anos da nossa época, da nossa era, que a Bíblia foi organizada em capítulo da forma que nós temos. Jó, ele viveu em um período patriarcal, em um período em que oferecia a Deus sacrifício em forma de animais, e ele sacrificava a Deus em favor da sua família. E quando Jó ele recebe a notícia que seus filhos tinham morrido, a Bíblia diz que Jó ele rasgou a sua veste e adorou a Deus. Permita-me falar que o povo também da adoração. Quando nós adoramos a Deus,
Quando nós observamos as pessoas que adoravam a Deus e que receberam de Deus a benevolência, por exemplo, a mulher Ciro Felício, que está registrado lá em Mateus, capítulo número 15, a partir do versículo número 21, aquela mulher cananeia, ela vai até Jesus Cristo à procura de um milagre. Os discípulos falam para Jesus: despega essa mulher, ela está incomodando, ela está gritando, ela está atrapalhando. E o próprio Jesus Cristo vira para aquela mulher e diz: eu não posso pegar os pães e deitar aos cachorrinhos. Eu vim para servir os perdidos da casa de Israel. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela prostrou diante de Jesus e adorou Jesus. E aquela atitude de adoração fez com que ela recebesse o seu milagre. Quando Jó recebeu a notícia que seus filhos tinham morrido, Jó, ele rasgou as suas vestes e adorou a Deus. Isso nos mostra que é possível adorar a Deus tanto na abundância, também quanto na adversidade. Porque o mesmo Deus que nos proporciona a abundância, Ele também nos permite passar por momentos de dificuldades. Mas certo é que nunca nós estaremos sozinhos. Nós sempre temos a presença do Espírito Santo. Nós sempre teremos a presença de Deus ao nosso lado. Ele adora a Deus. Ele rasga sua veste e adora ao Senhor. Vamos falar um pouco mais a respeito da adoração. João, no capítulo número 4, Jesus dialogando com uma mulher samaritana. João, no capítulo número 4, a partir do versículo número 20, aquela mulher pergunta para Jesus: onde que se deve adorar? E Jesus fala assim: o Pai procura os que adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não é um ambiente que vai proporcionar você adorar a Deus. Você pode estar no seu trabalho, trabalhando e adorando a Deus. Você pode estar na sua casa, lavando vasilha e adorando a Deus. Aí Jesus fala assim: o Pai procura os verdadeiros adoradores. Jesus, ele utiliza uma figura de linguagem aqui, que o Pai procura. Na verdade, o Pai não tem dificuldade de encontrar. Você pode estar onde você quiser, você pode estar lá no porão da sua casa, Deus, ele não vai ter dificuldade para te encontrar. Mas Jesus fala: o Pai procura, está dando ênfase que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Eu louvo a Deus que eu estou diante de uma igreja que adora, independente da situação, independente se a conta está cheia ou se não tem nada na conta, está adorando o Pai em espírito e verdade, assim como Jó fez. Ele rasga sua veste e adora ao Senhor. Os judeus, eles tinham essa mania de rasgar as vestes e adorar a Deus. Se você folhear a Bíblia Sagrada, você vai encontrar outros exemplos na Bíblia de homens que fizeram isso, rasgaram as suas vestes. Jó, ele se destaca porque ele rasga a sua veste e ele adora a Deus. Se você observar Gênesis capítulo 37, versículo número 34, quando os filhos de Jacó chegam para Jacó e falam que uma besta fera tinha comido o seu filho José, Jacó ele rasga sua veste, porque os judeus tinham essa mania de rasgar as suas vestes. Mas nós hoje não precisamos rasgar nossas vestes. Nós precisamos rasgar o nosso coração, rasgar a nossa alma. É isso que nós precisamos fazer. Nós não precisamos
vestes. Nós precisamos rasgar o nosso coração, rasgar a nossa alma diante do Senhor e dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor. O Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece a minha mente. Recebe a minha vida em adoração ao Senhor. E parece que Deus gostou dessa ideia dos judeus de rasgar a veste. Quando os judeus recebiam uma notícia triste, eles rasgavam as vestes. Parece que Deus gostou dessa ideia. Aí quando o filho dele morre na cruz, ele fala assim: eu não vou rasgar as minhas vestes, não. Eu vou rasgar o véu do templo. Ele rasgou o véu do templo de alto a baixo, para que eu e você pudesse estar aqui nessa noite, adorando e exaltando o nome dele. Parece que isso aponta para o sacrifício de Jesus. Ele rasga as vestes. Aí quando Jesus morre na cruz, Deus faz algo semelhante. Ele rasga o véu do templo de alto a baixo, para que hoje eu e você pudesse estar aqui adorando e exaltando aquele que é digno de toda honra e de toda glória. E a história de Jó, ela continua. Quando chega no capítulo número 38, o versículo número 1, se o Juninho puder projetar e fazer um favor, Jó no capítulo 38, versículo número 1, por favor. Depois disso, o Senhor respondeu Jó de um redemoinho e disse. Algumas versões me parece que diz que Deus respondeu Jó no meio de uma tempestade. Se você tiver alguma versão que fala dessa forma, Juninho, por favor. Jó 38, verso 1. E parece que algumas versões dizem que Deus respondeu Jó no meio o Juninho projetou ali, porque eu tinha lido uma outra versão. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. Deus respondeu Jó no meio da tempestade. Eu não sei qual é a tempestade que você está atravessando, mas no meio dessa tempestade, Deus ele tem resposta. No meio da tempestade, Deus ele tem resposta para a nossa vida. Certo dia, ele estava atravessando o mar com os seus discípulos e houve ali uma grande tempestade a ponto de entrar água dentro daquele barco. E os discípulos chegam até Jesus e dizem: o Senhor não importa que nós pereçamos. E Jesus repreende aquela tempestade e os discípulos dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O nome dele é Jesus Cristo. E ele está aqui nesta noite para nos responder no meio da tempestade. É no meio da tempestade que ele vai nos responder. Não é no começo que ele vai nos responder. É no meio da tempestade. É quando você olhar para um lado e olhar para o outro lado, e a água estiver entrando dentro do barco a ponto de te afogar, e no meio dessa tempestade ele vai te responder. No meio dessa tempestade ele vai nos responder. E assim eu agradeço essa oportunidade e que Deus vai abençoar a vida de cada irmão aqui nessa noite.